Shalom Aleichem, como é que você está? Tudo bem? Hoje eu gostaria de, nesse vídeo, tratar sobre uma questão muito interessante. E o título de hoje é: Lázaro ressuscitou? Você já parou para pensar que a ressurreição dele, o que aconteceu com ele, difere de todos os outros eventos de ressurreição nas Escrituras? Você já parou para fazer uma associação dos fatos que ocorreram com ele e com os demais que ressuscitaram? Ainda não? Vamos fazer isso agora, então? Gostaria de lhe mostrar o que realmente aconteceu após a morte desse nosso querido irmão judeu. Vamos tratar então de um episódio muito conhecido nas Escrituras: a morte de Lázaro. Mas teria ele realmente ressuscitado? O que aconteceu de fato em Betania naquele dia? Vamos examinar as evidências. Estava, porém, enfermo um certo Eleazar de Betania, aldeia de Miriam e de sua irmã Marta. E Miriam era aquela que tinha ungido o Adão com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Eleazar estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Adoni, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Yeshua, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Elohim, para que o Filho de Elohim seja glorificado por ela. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar algumas coisas para vocês na tradução. Eleazar é o verdadeiro nome de Lázaro, tá? Então daqui por diante vou chamá-lo de Eleazar. Betania, casa do pobre, é o nome da cidade que foi traduzido como Betânia. Então alguém pegou, juntou as duas palavras, criando uma nova palavra, Betânia. Mas o nome da cidade é Beit Ania, casa do pobre. Ao receber o recado, então, o mestre diz aos seus discípulos que esta enfermidade não é para a morte. Mas qual é a palavra enfermidade aqui no hebraico? Mahalan significa doença, enfermidade, e o sentido básico da raiz é estar ou ficar doente e desfalecer. Pode estar ligada a ferimentos produzidos por espancamento ou decorrentes de uma queda. E é usada para quaisquer doenças e que eventualmente podem levar à morte. Engraçado. A raiz da palavra, então, nos mostra que esse tipo de enfermidade pode conduzir à morte. E Yeshua diz que essa enfermidade não é para a morte. Será que Yeshua entrou em contradição? Por que será que Yeshua disse isso? Bom, vamos perceber então qual é o significado disso tudo. O mestre declara que esta enfermidade será para a glória de Elohim e para glorificá-lo também. Como é que a gente entende essas palavras? Ele estava dizendo aos seus discípulos que, independentemente do que acontecesse, o resultado é que os fatos trariam um peso maior à pessoa do Criador e também à pessoa dele. Como é que isso ia acontecer? Até aquele momento, isso era uma incógnita, irmãos. Ninguém sabia o que iria acontecer. Só que Yeshua sabia o que ele estava fazendo e sabia também quanto tempo ele levaria para atender ao chamado da família. Eu só gostaria de enfatizar aqui uma coisa que eu acho que é importante. Quando as irmãs mandam um recado para Yeshua, elas já estão mandando o recado dizendo assim: Senhor, nós estamos com um problema e é sério. Por favor, vem aqui. Porque uma mulher, ela trata isso de uma forma diferente do homem. O homem, quando começa a acontecer alguma coisa com ele, ele já se despede da família e tal, ele acha que ele já vai morrer. A mulher não é bem assim. A mulher, por ser mais resistente, ela tem uma informação maior sobre o que é sofrimento e o que é enfermidade. Então, quando elas mandam chamar Yeshua, é porque elas viram que a situação do irmão estava séria. Por isso, elas dizem: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. O que elas estavam querendo dizer? Senhor, venha vê-lo, por favor, antes que aconteça alguma coisa pior. E Yeshua relegou isso a um segundo plano, porque era necessário que fosse assim. Tá? Ora, Yeshua amava a Marta e a sua irmã e a Eleazar.
Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Yehudá. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-se, tornas para lá? E Yeshua respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz dessa eternidade, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Fato interessante aqui é que o texto informa que Yeshua ficou no lugar 2 dias, e ele vai agora para o estado de Yehudá, porque aqui Yehudá, que você conhece como Judeia, era um estado dentro de Israel. Então ele está num lugar, ele vai se deslocar desse lugar para ir até o estado de Yehudá, para ir para a cidade de Beitania, onde a família estava. Ok? Aí, quando Yeshua chega, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, quando a mensagem chegou, Eleazar morreu. Porque se Yeshua ainda ficou 2 dias e depois ele sai, leva aproximadamente 2 dias para chegar. Então, esses 4 dias demonstram para a gente que quando aquela mensagem chegou, Eleazar morreu. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Miriam acerca dos seus irmãos. Isso mostra uma outra coisa. Era uma família querida na cidade. Só que quando Marta descobre que Yeshua estava vindo para entrar na cidade, ela sai ao encontro e Miriam ficou assentada em casa. O texto, então, nos dá uma informação muito interessante. Eleazar já estava no túmulo haviam 4 dias. Guarde bem essa informação, que ela vai ser muito importante para nós daqui a pouco. Só para a gente poder, então, relembrar. Marta sai ao encontro de Yeshua e Miriam fica assentada em casa. Guarde também essa informação. Por que Miriam não acompanhou a irmã? Ela fez isso para cumprir o período de Shivá, que literalmente significa 7, que é o período após o sepultamento de pai, mãe, irmão ou cônjuge. A pessoa enlutada permanece em casa por 7 dias. O costume chama-se sentar-se em Shivá. Então, Miriam fica em casa, porque da família ela era aquela que mais amava o irmão. Então ela vai guardar o luto para a família. Ela vai ficar 7 dias sentada em casa em memória do irmão. Isso é um costume muito antigo e tem muita gente no interior que ainda guarda esse costume. O pessoal diz: vamos guardar o luto. Na realidade, isso vem da tradição judaica, justamente desse costume que nós estamos citando agora, tá? E eu já ouvi muitas pregações de pastores que falam assim: aquela mulher não amava o irmão, porque ela ficou lá enquanto Marta corre para ver o Senhor, ela ficou lá sentada, etc. Mas ela ficou sentada e tem uma boa explicação para isso. Ela estava guardando o luto. Quando a alma sai do corpo, ela passa por um processo inverso que não deixa tudo instantaneamente ou completamente. Ela não quer dizer adeus, então ela se separa do corpo em estágios. 3 dias, 7, 30 e 1 ano. A própria Torá nos diz isso para que a nossa própria existência se expanda. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É que, segundo a tradição rabínica, quando a pessoa morre, a alma dela fica em torno do corpo ainda por 3 dias. E depois ela sobe para o Gan Eden, tá? É uma coisa interessante porque Yeshua disse para um homem que estava ao seu lado quando da sua morte que ele estaria naquele dia mesmo no Gan Eden com ele. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, mostrando que a alma, quando ela é a alma de um justo, ela morre, ela vai para o Gan Eden. A tradição judaica diz que ela fica durante 3 dias ali. Aquele homem foi privilegiado porque logo foi com Yeshua para o Gan Eden diretamente. Tá? Então, quando isso acontece, a alma entende que o tempo dela na Terra acabou e que está na hora agora dela ir para uma outra dimensão. E o texto informa para a gente que Eleazar já tinha morrido havia 4 dias. Isso então nos dá a entender que ele já tinha ido para o Gan Eden, ou seja, sua alma não estava mais nas redondezas. Ok? Quando eu disse no princípio desse vídeo, se você se lembrava
de alguma outra ressurreição. Aconteceu uma ressurreição de que quando Shaul estava pregando e um rapaz cai da janela e ele morre, e ele começa então a orar e a clamar por ele, né, e a pedir ao Eterno, a Yeshua, que ele esteja ressuscitado. Ele falou assim: a sua alma ainda está nele, porque não havia dado tempo da alma sair do corpo dele. Então tem alguns indícios da Bíblia mostrando que isso aqui é correto, ok? A Shivá, então, é um período de luto pela alma de um ente querido que retornou ao mundo da verdade. Uma alma judaica é descrita na Torá como a lamparina de Elohim, pois seu propósito nessa terra é divulgar a luz da divindade. Tá? Então, a gente entende tudo isso. Nós sabemos que cada vida veio a este mundo com um propósito. Então, nós só não podemos esquecer que a alma e o espírito são eternos. Tá? E a gente sabe que mesmo com a morte de alguém, mesmo com a separação da pessoa desse mundo para um outro mundo, que a Torá, a tradição chama de mundo da verdade, a gente não deve ficar triste. Nós devemos encarar isso como o fim de um período para que a pessoa possa estar dando continuidade na sua vida na eternidade, ok? Agora temos as palavras de Marta sobre isso. Marta, então, quando ela chega perto de Yeshua, ela diz assim: Adoni, meu Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto tu pedires a Elohim, Elohim tu concederá. Preste atenção nas palavras dessa mulher. Yeshua lhe diz: teu irmão há de ressuscitar. Marta diz para ele: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja que já naquela época eles tinham a noção do juízo final, que é isso que ela está falando, da ressurreição do último dia. Mas Yeshua interpela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem confia em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e confia em mim, nunca morrerá. Aí você vai entender agora as palavras de Yeshua quando ele diz para os discípulos que ele não tinha morrido, porque ele estava vivo, porque Eleazar era alguém que confiava, que amava Yeshua. Por isso ele não estava morto, ele estava vivo numa outra dimensão. E ele pergunta: confias tu isto? Disse-lhe ela: sim, Adoni, confio que tu és o ungido, o filho de Elohim, que havia de vir para a eternidade. Aleluia. Ele veio para resgatar o homem, a fagulha, a centelha eterna que estava no homem, para levá-lo de volta ao seu Criador. Vamos continuar mostrando uma outra coisa aqui sobre Eleazar? Agora Marta vai até sua irmã Miriam, que está sentada lá na casa delas em Shivá, guardando o luto, e elas logo se reúnem com Yeshua. E dito isso, partiu e chamou em segredo Miriam, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Então a informação da Brit Hadashah é que Yeshua não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então estava na entrada da aldeia ainda, da cidade. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Miriam apressadamente se levanta e sai, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Miriam chegado onde Yeshua estava e vendo, lançou-se aos seus pés dizendo: Adoni, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela repete as palavras da irmã. Yeshua, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? E disseram: Adoni, vem e vê. E Yeshua chorou. Esse texto é muito rico, mas nós não vamos tratá-lo em detalhe. O que eu quero mostrar para você é que quando Miriam se encontra com Yeshua, ela repete as palavras da irmã, ou seja, a fé que Marta tinha, Miriam também tinha, de que se Yeshua estivesse presente no momento da enfermidade de Eleazar, ele não teria morrido. E como houve um choro compulsivo da parte
de Miriam, da parte das pessoas que o acompanhavam. E Yeshua pergunta, onde é que vocês o colocaram? Lógico que Yeshua agora vai para um cemitério. E ali Yeshua chora. Chora por quê? Chora pelas pessoas que estão com um pesar muito grande pela morte de um ente querido. E Eleazar era querido na cidade. Você percebe que há uma comoção, são várias pessoas que estão ali confortando, consolando essa família, e agora uma comoção que toma conta de todos. E Yeshua olha para aquilo e chora junto com eles. E os judeus agora dizem, vede como o amava. E alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer também com que este não morresse? A mesma questão é tratada aqui. As irmãs disseram isso, agora as pessoas que estão em torno, vendo a situação, dizem a mesma coisa. E Yeshua, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Yeshua, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Adoni, já cheira mal porque é já de 4 dias. O que essa mulher está dizendo? Senhor, já tem 4 dias e a alma já foi embora. Não adianta o senhor querer fazer alguma coisa agora. Então Yeshua agora vai dizer algo muito tremendo. Disse-lhe Yeshua, não te hei dito que, se confiares, verás a glória de Elohim? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Yeshua, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que confiem que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Eleazar, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés amarrados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe, pois, Yeshua, desamarrai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Miriam e que tinham visto o que Yeshua fizera, confiaram nele. Eu quero agora mostrar um aspecto aqui muito interessante dessa situação em si. Após a morte, o nosso corpo perde as suas defesas e começa a ser atacado por bactérias, micro-organismos e até mesmo por substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo. Isso tudo acontece por períodos que podem levar até milhares de anos para que o corpo esteja totalmente decomposto. Vamos conferir agora quais são as fases da decomposição do corpo humano para a gente entender o que aconteceu, porque eu ainda não te expliquei o que aconteceu. Ok? Vamos lá. Período de 0 a 3 dias, as bactérias que habitavam especialmente no intestino e na mucosa respiratória começam a se alimentar de restos mortais. Como não tem mais alimento, as células começam a digerir tudo o que encontram pela frente. Enzimas, insetos e larvas ajudam na decomposição do corpo humano. Agora, todas aquelas bactérias que estavam no corpo começam a comer o próprio corpo. Ok? Então tudo que tem lá dentro começa a ser digerido e começam a aparecer as enzimas, os insetos e larvas, porque o corpo já não tem mais vida, como ele já está num caixão colocado na terra, esses insetos e essas larvas vêm para ajudarem a fazer a decomposição do cadáver. De 4 a 10 dias, os tecidos já estão totalmente destruídos pelas bactérias, fazendo com que liberem gás metano, cadaverina e putrescina. A pressão dos gases faz com que o líquido formado pelas células mortas entrem na cavidade do corpo. Tudo é agravado pelas larvas, que em constante movimento espalham bactérias que vão dilacerando os tecidos. Agora, já não tem mais nada dentro do corpo. Todos os órgãos internos já estão sendo virando água. Então imagine o que está acontecendo agora, o corpo já não está mais inteiro por dentro. E muito provavelmente os olhos também, os nossos olhos, já não existem mais. De 10 a 20 dias, devido aos gases, o corpo estoura. E o que sobra é uma carne com consistência cremosa. Os líquidos do corpo já vazaram e a quantidade de insetos aumenta. Aqui já não tem mais nada, só tem uma casca, um pouco de
carne, que já, né, ela começa agora a entrar naquele período de secagem, porque os líquidos já vazaram, e em volta dos ossos, não sobrou mais nada agora dentro do corpo. Vejamos isso de uma forma ainda mais detalhada. Quando a pessoa morre, ela está fresca, é o dia zero, é o estágio inicial, e basicamente nenhuma característica forte da decomposição é visível, porque acabou de morrer. Aqui é exatamente onde encontra a dificuldade de dividir o intervalo perimortem com o post-mortem. O cheiro ainda é o presente no animal ou pessoa quando está vivo, ou seja, não tem um cheiro ruim ainda. Depois de um tempo, minutos ou horas, isso varia de acordo com a localidade, as primeiras moscas da família Sarcophagidae, muito utilizada na entomologia forense, começam a aparecer. Por quê? Porque a pessoa agora já morreu e já começaram a passar horas do acontecido. Então a pessoa no primeiro dia ela fica inchada. E o nome é dado, esse nome é dado pela principal característica desse estágio, o inchamento do corpo devido à concentração dos gases liberado pela ação das bactérias, ou seja, aquelas bactérias que estão decompondo o corpo começam a fazer ele inchar e o cheiro fica forte, o cheiro de podre começa a estar presente. Assim como outras moscas, formigas e também alguns besouros que são necrófagos, ou seja, que comem carne humana ou carne em decomposição. Depois tem a decomposição ativa, que é o terceiro dia, onde as larvas dos insetos começam a penetrar nos orifícios, na pele e em outros tecidos, assim como os gases e fluidos corpóreos são liberados em grande quantidade no ambiente, atraindo ainda mais outros animais e acelerando o processo de decomposição. Nesse momento aqui é que eu disse que os órgãos interiores já praticamente são todos comidos, já não tem mais nada por dentro. E depois a decomposição avançada a partir do quinto dia. Então nessa fase, boa parte das vísceras foram devoradas pelos insetos e outros organismos presentes. Os ossos são expostos pouco a pouco e o corpo perde volume e o forte cheiro começa a diminuir, assim como a diversidade de insetos. Por quê? Porque aqui já comeram tudo. Ok? Então o que sobra aqui já é aquela casca dele sobre a qual nós conversamos anteriormente. Então, Yeshua agora fala a ela, voltando às palavras de Yeshua, sobre a possibilidade de ver a manifestação do glorioso Criador diante dos seus olhos. Mais uma vez temos algo impressionante, a oração que Yeshua faz. E Yeshua, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que confiem que tu me enviaste. Essas palavras finais de Yeshua, elas têm um sentido diferenciado. Para quem não conhece, dentro da tradição judaica, uma das coisas que o Messias faria seria ressuscitar um morto. Tá? Então, quando Yeshua está dizendo essas palavras, para que confiem que tu me enviaste, ele está querendo dizer o seguinte: Pai, isso vai ser uma forma deles poderem entender quem sou eu, que eu sou o enviado do Eterno, o Mashiach, que cumpre as profecias e tudo aquilo que está relacionado e dito pelos nossos sábios na tradição rabínica. Ou seja, isso vai trazer um impacto muito grande sobre a vida das pessoas. E quando eu disse essas palavras, algo inacreditável aconteceu. E o morto saiu tendo as mãos e os pés amarrados com faixas e o seu rosto envolto num manto. Disse-lhe Yeshua: desamarrai e deixai-o ir. Será que você percebeu o que aconteceu? Com algumas palavras de Yeshua, quando ele disse assim: Eleazar, sai para fora. Estas palavras, elas produziram um efeito não de ressurreição, mas de recriação, porque Eleazar teve que ter os seus órgãos internos recriados, as suas estruturas restauradas, até os seus próprios olhos precisaram ser recriados, para que naquele momento, quando a voz de Yeshua é ouvida em direção de Eleazar, ele sai do Gan Eden. Logicamente um mensageiro diz assim: Eleazar, eu sei que você está aqui com a gente, você acabou de chegar, mas o mestre está te chamando. Como assim? Na minha opinião, né? Como assim? Está me chamando? É para você voltar, Eleazar.
volta. E o mensageiro do Eterno pega Eleazar, traz Eleazar de volta, ele entra no corpo. Só que ele não entra num corpo qualquer. Ele estava doente quando ele faleceu. Ele entra num corpo são, sadio, totalmente restaurado. E ele aparece já na entrada do sepulcro. Lembrando que o sepulcro era rocha, ele era numa rocha. E quando você vai a Israel e você tem a oportunidade de visitar o túmulo de Eleazar, você vai ver que é um buraco numa rocha, tem 3 degraus que descem, e lá no chão tem um buraco onde ele estava. Então, como é que ele saiu deitado ali, amarrado, e veio parar na porta do sepulcro? É uma pergunta excelente a ser respondida. E qual é a resposta? Esse mesmo mensageiro que certamente trouxe o do Gan Eden até lá e colocou no corpo, pegou Eleazar, levantou Eleazar e colocou ele na entrada do túmulo. E isso é algo sensacional que nós precisamos entender agora. O que Yeshua fez não foi ressuscitar Eleazar. E Yeshua fez com que houvesse uma restauração, como a gente lê lá em Ezequiel capítulo 37, os ossos se juntando aos seus ossos, as estruturas crescendo, e uma nova vida entrando numa alma morta. Só que nesse caso, irmãos, não é só isso, tudo foi recriado dentro de Eleazar a partir da palavra de Yeshua. Aleluia! E por que eu quero dizer isso para você nesse dia? Para que você entenda quem é Yeshua, para você entenda que não foi somente uma ressurreição, mas foi algo muito maior, foi algo muito mais esplendoroso que aconteceu ali. Aquele que participou da criação do homem, aquele através de quem todas as coisas foram criadas, agora usa esse poder com poucas palavras. Eleazar sai para fora para fazer com que, através dessas palavras, todo esse processo acontecesse e Eleazar aparecesse ali, não só vivo, como recriado, restaurado e pronto para uma nova vida. Finalizando, eu gostaria de demonstrar para você, mais uma vez, o poder das palavras que saem da boca do ungido. Vamos ver o que a tradição judaica fala sobre isso? O judaísmo é uma religião de linguagem, uma meditação sustentada no poder das palavras para construir ou destruir, curar ou machucar. Em palavras, Elohim criou o universo. Em palavras, ele se revelou a nós. Lembre-se que Yeshua é a palavra do Altíssimo. A primeira coisa que ele deu a Adão foi o dom de nomear os animais usando palavras para classificar e assim começar a entender o mundo que nos cerca. Na tradição judaica, o Homo sapiens é descrito como o ser falante. Se você entendeu o que a tradição judaica está dizendo aqui, você deve ter entendido o poder que você tem através das suas palavras. O poder que sai da boca de alguém que crê em Yeshua, alguém que sabe que quando ele abre a boca alguma coisa acontece no reino espiritual e que se manifesta no reino físico. Foi isso que aconteceu com Yeshua. Foi tão tremendo esse momento que mudou a história da humanidade. Isso é o que importa. E hoje eu gostaria que você pudesse compreender tudo isso e que você pudesse caminhar na dimensão dessa palavra em nome de Yeshua. Que a gente possa entender o poder da palavra que sai da nossa boca e que você fale aquilo que você deseja receber de fato e de verdade. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Te vejo no nosso próximo vídeo. Curta aí, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, faça a pergunta aí e nós nos veremos em breve. Baruch Hashem.